Além desse debate sobre o sistema eleitoral leve que a gente está fazendo hoje aqui, compreensível, o presidente da Câmara, Arthur Lira, está defendendo que o Congresso discuta mudanças no sistema atual de governo do Brasil, com a justificativa de dar mais estabilidade para o Poder Executivo. Ô Vini, qual é esse sistema que o Arthur Lira propõe? O semipresidencialismo, Paulo Matias, que seria aí um sistema híbrido entre o presidencialismo e o parlamentarismo, só que nesse caso você teria um presidente eleito pelo povo que tocaria ali algumas questões externas, chefiaria as Forças Armadas, e você teria um primeiro-ministro que comandaria o governo, né? Ficaria mais com as funções de governo. É isso que propõe o Arthur Lira para a discussão, é isso que defende o Barroso, que o Adrilho Jorge tanto gosta, é isso que defende o ministro Gilmar Mendes também. Enfim, existe aí essa intenção de jogar esse debate lá no Congresso, apesar de alguma resistência a ele também, mas o Arthur Lira, ele está movido por isso, Paulo Matias, porque por essa pressão que ele tem para se abrir um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Então é uma forma dele até amenizar um pouco essa pressão. E aí ontem ele foi ao Twitter e disse o seguinte: não há temas que não possam ser discutidos na Câmara dos Deputados. Esse foi um dos meus compromissos de campanha à presidência da Casa, que mantenho com muita honra e compromisso público. Outro compromisso foi o de prestigiar e dar ainda mais importância aos órgãos colegiados, como o encontro que fazemos semanalmente com líderes de todos os partidos para a pauta de votações. Acabamos com a vontade de um só, que votava ou não votava o que bem lhe aprovasse. Não mais. Acabou a época de projetos esquecidos nas gavetas. E o semipresidencialismo é mais um desses. Surgiu antes da crise atual. Não é invenção minha. Podemos sim discutir o semipresidencialismo, que só valeria para as eleições de 2026, como qualquer outro projeto ou ideia que diminua a instabilidade crônica que o Brasil vive há muito tempo. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa obrigação. Pressões são normais, mas aceitá-las ou guiar-se por elas pode não ser a melhor prática. Como presidente da Câmara, estimulo o debate, tento trazer ao debate público soluções para os problemas do país. E é o que eu continuarei a fazer em cada dia do meu mandato. Então, Paulo, o que sugere o Arthur Lira? Que esse semipresidencialismo diminuiria um pouco essas instabilidades políticas que o Brasil tem, essas crises, esses pedidos de impeachment, até porque se houver alguma crise, se houver alguma responsabilidade, isso vai cair sobre esse tal primeiro-ministro e não sobre o presidente, que vai ficar ali mantido no poder. O presidente continua sendo eleito pelo povo, como eu disse. Agora, é uma questão complexa, é uma questão até que a sociedade, eu acho que precisa ser até mais bem informada. Ontem, por exemplo, a Camila Pavão foi até as ruas perguntar para as pessoas o que elas acham do semipresidencialismo, se elas concordam, se elas são a favor. Vamos ver um pouco das respostas que as pessoas deram ontem na rua. Vamos lá. Eu sou contra o semipresidencialismo porque, mesmo com o atual presidente, ou até mesmo com outro presidente, no meu ponto de vista, não faz sentido. Eu acho que o Brasil ainda não está evoluído para ter dois presidentes. Sou a favor, dependendo de quem esteja. Uma pessoa que tem um nome legal, uma pessoa honesta, tudo bem. Já está complicado com um presidente, imagina com dois. Acho que tem que acertar a casa primeiro para pensar numa outra opinião, né? De um outro presidente ajudando, algo assim, né? Eu acho que o Brasil ainda não está preparado para esse tipo de governo. Acho que é muito cedo ainda. A gente não tem cultura para isso. Se a gente já vota para presidente, é o presidente que tem que comandar o país, não precisa de uma outra pessoa, vamos dizer, ajudando. Tá aí. Se um tá complicado, imagina dois, né, Paulo Matias? Exatamente. Agora, esse projeto tem encontrado muita resistência por parte do PT também, porque o PT tem visto isso como uma tentativa de tirar o poder do partido, porque o Lula tem liderado as pesquisas, mas a gente viu ali no tweet do Arthur Lira, Paulo, que esse projeto, caso avance, caso seja aprovado, seria só para 2026. Mas vamos ver o que o Haddad, por exemplo, que concorreu nas últimas eleições do PT, falou sobre isso. O impeachment sem crime, a fraude eleitoral de 2018 e o semipresidencialismo são 3 atos da mesma peça de teatro. A vítima é a mesma, a soberania popular. Imagine o Congresso escolher o chefe
de governo. A gente não sabe mais se é Bolsonaro ou PT que fala as coisas. Isso aí é tudo o mesmo discurso. E aí veio a Gleisi também. A Gleisi também criticou essa possibilidade. A presidente do Partido dos Trabalhadores disse que os brasileiros não querem semipresidencialismo. Já foram consultados 2 vezes sobre o parlamentarismo e optaram pelo presidencialismo. Por que a insistência? É medo do voto popular? Está na hora de pautar o impeachment e tirar o Brasil da crise. Esse sim tem apoio popular. E de fato, até a questão do semipresidencialismo, do parlamentarismo, já teve em discussão no Brasil algumas vezes, principalmente quando o PSDB estava no governo, né? Teve plebiscito. Paulo, teve plebiscito, o PSDB que era um entusiasta do parlamentarismo, né? Mas enfim, o Brasil permanece aí no presidencialismo. Eu acho que o parlamentarismo é melhor que o presidencialismo, mas existe um problema. O brasileiro não está preparado para isso. Pode ser. A política no Brasil não está preparada. Nem a classe política também não. Eu não está preparada para o sistema atual? Eu não consigo visualizar um certo preparo e um certo entendimento né, das Paulo? pessoas. A instabilidade política no Brasil ela é enorme. Porque a gente já vive o semipresidencialismo. Não, mas como assim a instabilidade política é enorme? Os pedidos de impeachment. Sim, você está fazendo uma ironia. Sim, perfeitamente. Não, é um fato. Não. É instável. A gente não está preparado para esse sistema porco que a gente eu discordo. Eu discordo completamente. Como não? Todos os presidentes tiveram pedidos de impeachment, todos balançam no cargo do tempo. Mas o que eu estou querendo dizer é exatamente isso. O presidencialismo no Brasil, da maneira como é hoje, ele não traz estabilidade. É isso que eu estou falando. Ele não traz. Acho que não traz. Não é presidencialismo que a gente vive, é outra coisa. Zero, absolutamente zero. Porque é pedido de impeachment constantemente, a gente vê o presidente vendido para o Congresso. Se nós fôssemos um país parlamentarista, nós tínhamos, obviamente, um Congresso muito mais forte, comandando o Brasil, e a gente não ia ter esse toma lá da cá que a gente tem hoje. Ia ser uma coisa mais estável. Mais ou menos. Seria a solução? Porque mistura um pouco, né? Eu não acho. Acho que parlamentarismo é a solução. É o modelo inglês. Monarquia. É o modelo inglês. Reis e rainhas. De Bragança, imperador. Eu quero saber do nosso Zé Maria Trindade se ele é mais presidencialista ou parlamentarista. Ou semipresidencialista. Ou ou enfim, qualquer outro. Ou monarquia. Anarquia. Mais parlamentarista. E o interessante é que eu acompanho esse debate desde a Constituinte. Eu cobri a Constituinte, né, quando eu comecei a trabalhar aqui em Brasília, exatamente na Constituinte. Toda a Constituição brasileira, inclusive medida provisória, isso tudo foi elaborado para ser um regime parlamentarista. Durante o processo constituinte, grandes disputas aconteceram. Entre elas, presidencialismo, parlamentarismo, 5 anos ou 6 anos ou 4 anos para Sarney. E aí venceu 5 anos para o Sarney, tiraram 1 ano do Sarney, não acrescentaram, como muita gente diz, né? Ele era o presidente da República, e definiram que seria presidencialismo com uma carta toda parlamentarista. E depois houve um plebiscito para definir o sistema e forma de governo, se era presidencialista ou se era república ou monarquia. E ganhou, nesse resultado aí, o presidencialismo e a república. E, finalmente, houve um reparo, porque a República Brasileira foi através de um golpe. Foi um golpe. Era um rei que foi destituído e a República foi instituída através de um golpe. E aí, durante esse processo, foi legalizado, então, o presidencialismo no Brasil e a República, a forma de governo. Acontece o seguinte, que esse debate aí passa por presidencialismo de coalizão, e houve aqui um governo do presidente Michel Temer chamado por ele mesmo, de presidencialismo congressual. Ele defende o semipresidencialismo, o presidente Michel Temer. Ele diz até que uma lei, ele diz o seguinte: os fatos determinam o nascimento das leis e às vezes demoram. É preciso repetir para o Congresso entender. Agora, Paulo, você está coberto de razão quanto ao preparo para receber um sistema diferente. Acontece o seguinte, nós temos culturalmente um sistema presidencialismo arraigado em todos nós. A gente vê isso na Câmara dos Deputados, onde o presidente é superior a todos, não deveria, ele é apenas um deputado, e o presidente da Câmara está lá em cima, numa mesa, não deveria, ele teria que estar no meio do plenário e não lá em cima, como se fosse diferente, na Câmara, no Senado, no presidente da República que manda muito, o presidente do Supremo manda mais que os outros, não deveria, e nas empresas, na iniciativa privada,
qualquer país do mundo, o presidente de uma empresa manda, mas ele ouve muito o conselho, ouve muito os diretores da empresa. Aqui não. O presidente de uma empresa privada, ele é o senhor absoluto, um déspota em todas as empresas, ou seja, é a cultura da centralização no presidente da República. E daí a dificuldade de entender qualquer tipo de mudança. Agora, essa proposta do semipresidencialismo é para depois, não para o presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, Zé. Joel, você acha que a gente está preparado para um semipresidencialismo ou um parlamentarismo? Estamos preparados para todas as formas de governo e todas as formas democráticas são válidas. Eu era criança quando teve o plebiscito, né, de 93. Eu, como toda criança, evidentemente, queria a monarquia, né? Acabou não vencendo. Como toda criança? Eu não gostava. A criança sonha com o rei. Quer o rei? O rei, ué. É uma coisa mais lúdica, uma né? aventura. Imagina ser rei. Vamos lutar contra dragões aqui, a coisa terrena. O rei era o sonho da criançada. Eu não. Contos de fadas. Mas enfim, cresci e vejo que não. Vejo que hoje em dia realmente a monarquia não traria vantagens para o Brasil. Nós temos uma monarquia aqui. Temos o príncipe. Opa, estão por aí, né? Se dizem príncipe, eu prefiro chamar de cidadão. Mas enfim. Alteza. Já o semipresidencialismo, mais do que a monarquia, acho que tem seu mérito. Por quê? Porque no regime atual, no sistema atual, quando o presidente e o Congresso ficam numa relação mais conturbada, cria-se a instabilidade imediatamente. Daí o presidente tem que começar a vender tudo para o Congresso para não cair. O impeachment, que é a única arma que o Congresso tem contra o presidente, é uma arma traumática, deixa o país realmente em polvorosa, movimenta tudo. É péssimo isso. A cada eleição, na metade do mandato para frente, a gente começa a ficar falando de impeachment. É péssimo isso para o Brasil. O semipresidencialismo, que é o modelo de Portugal, por exemplo, e outros países que funcionam, da França, permitiria amenizar isso. Ou seja, tem um chefe de governo que o Congresso pode mudar com mais facilidade. E o presidente que define os rumos do país, esse fica estável lá em cima. O presidente define os rumos do país, fica estável lá em cima. Então, acho que sim, pode ser discutido. Sou um entusiasta, portanto é isso vai resolver tudo? Daí já não sei, mas não vejo problema nenhum em se discutir isso. Não acho que é golpismo, não acho que é tentativa de roubar, nem nada disso. Mesmo porque Bolsonaro, se reeleito, não vai ter que passar por isso, é para 2026. Mas acho muito válido trazer essa discussão. Precisamos pensar num sistema que não esteja tão sujeito a esse cabo de guerra Congresso e presidente com ameaça de impeachment, que trava tudo. O que a gente tem discutido hoje em dia é impeachment. Há 2 anos disso. Exato. Adrilis, você é mais presidencialista? Eu quero um sistema transparente. Ao contrário do Joel, eu acho que é um tipo de golpe, sim. Se é para fazer uma mudança no sistema, que se faça direito, faça radicalmente, faça um parlamentarismo em que o eleitor saiba de maneira clara, concreta, que está votando num Congresso que vai ter plenos poderes, num Congresso que vai eleger um primeiro-ministro. O que a gente tem hoje já é um tipo de semipresidencialismo. A gente tem um presidente que é ceifado, que é tolhido, que é cerceado por poderes que são eventualmente maiores do que ele. O cara vota no presidente achando que o presidente manda, como essa moça que foi entrevistada, mas quem manda muito mais é o deputado que faz as leis e que tolhe todos os poderes do presidente. Quem manda muito mais é hoje um juiz do Supremo que tolhe e cerceia os poderes do presidente. A gente viu isso na presidência do Bolsonaro de maneira muito absolutamente explícita. Se você coloca um semipresidencialismo que o brasileiro nunca vai entender direito o que é, ele vai continuar votando num presidente achando que o presidente manda em tudo, quando na verdade quem manda é o deputado. Aí é um sistema híbrido que tolhe mais ainda os poderes do presidente, e aí esses deputados cujo eleitorado vota no irmão do pai, da tia, naquele que vai dar o emprego para ele, não sabe que está votando naquele que vai comandá-lo de fato. Agora, se você faz uma reforma política legítima, com cláusula de barreira, diminuindo partidos, atribuindo poderes específicos, jurisdicionais ao Supremo, estabelecendo um poder amplo ao Legislativo, que vai sim, aí vai eleger um primeiro-ministro, aí o eleitor vai ter uma clareza muito mais evidente do que ele está fazendo. Essa discussão agora de um semipresidencialismo, quando a gente já tem um presidencialismo xoxo, turvo, em que o presidente tem que se dividir entre 32 partidos, fazer esse arremedo, esse arranjo, ou seja, para dar poderes plenos a uma elite política espúria que a gente tem. Você quer realmente ter um primeiro-ministro, um presidente como o Arthur Lira? Ninguém quer. Ninguém quer o centrão no poder. É isso que, no fundo, o Arthur Lira quer para um futuro próximo. Mas já é, eleitorado, mais no poder agora. Mas é mais agora do que seria no semipresidencialismo. Mas eles querem para 2000, mas vai ser a mesma coisa. Eles querem mais agora, porque agora derruba o presidente. O que querem? Minha tese central é essa, Joel. O que eles querem com o semipresidencialismo? Que a gente vote
continue votando no presidente, achando que o presidente manda em tudo, sem saber que a gente está votando um deputado que vai mandar ainda mais. Ou faça-se, ou continue-se, como os dois outros plebiscitos, presidencialismo com poderes maiores ao presidente, ou se faça uma reforma política legítima, para dar transparência para o eleitorado saber Adriles, se está votando em presidente ou parlamentar. Quem que manda na França? Quem que manda na França? Não, o Macron, ele é o presidente da França. E tem um primeiro-ministro que é uma figura bem menos importante, é o chefe de governo. Então o presidente, no semipresidencialismo, continua mandando no país, continua governando. Não tem essa... Tiraria a instabilidade que a gente tem. A França não tem 32 partidos, Joel. Essa é outra coisa, tem que diminuir o número de partidos. O Brasil tem um sistema de uma elite política mas justamente que comanda por isso, o país já no presidencialismo. Num semipresidencialismo, justamente o Arthur Lira, por exemplo, viraria um imperador. Justamente por isso é importante dividir as coisas. Justamente por isso, um primeiro-ministro... parlamentarismo, então? Pode ser, não sou contra também discutir então, o parlamentarismo. Só que acho um equívoco total quando se diz, não, o semipresidencialismo é um golpe, não sei o quê. Não, é um tipo. Macron, Portugal, os países têm semipresidencialismo. Por que não se faz uma reforma política legítima, com cláusula de barreira, com limitações... O governo, infelizmente, está tentando retroagir isso. Agora, limitação de partidos, com parlamentarismo, infelizmente, a cláusula de barreira está para ser derrubada com o apoio do governo Bolsonaro. Com o apoio do governo Bolsonaro, infelizmente. Não sei se está tão claro. Muito bem.